crise econômica que vem massacrando o país desde 2014 fez com que o número de desempregados atingisse quase 13 milhões de pessoas. E, curiosamente, nesse mesmo período, uma empresa de escritórios compartilhados viu a sua operação crescer como nunca. De 45 centros e 65 mil metros quadrados locáveis em 2016, a Regus, empresa do grupo britânico IWG, vai fechar 2018 com 75 centros e 140 mil metros quadrados locáveis. O Thiago Alves, CEO da Regus, vai contar para a gente o que aconteceu e quais são os planos da empresa. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui no Moeda Forte, nos estúdios da B3. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Carlos. Prazer é todo meu estar aqui hoje. Thiago, eu começo te perguntando, eu queria entender como funciona esse modelo de negócios. Esse modelo de escritórios compartilhados. Me conta um pouco a história da Regus, como que ela nasceu, a Sim, história claro. da empresa. Bom, a Regus nasceu em 1989 na Europa. A ideia do nosso fundador era, ele viu pessoas trabalhando num café e com dificuldade em fazer reunião, e ele teve a ideia de alugar a sala do lado e acabar alugando aqueles espaços de reunião para quem comprasse um café, e quem alugasse a sala de reunião ganhava um café. Então ele fez uma parceria com o café e daí nasceu ali a modalidade de aluguel de salas temporárias. Ele tinha um café. Não tinha nada a ver com... Na verdade, não. Ele nem era o dono do café. Ele percebeu as pessoas com dificuldade no café. Ele tinha, na verdade, como se fosse um trailer, assim, um food truck, né, daquela época. E ele percebeu a dificuldade das pessoas, ele vendeu o equipamento que ele tinha, alugou o imóvel do lado e começou a alocar salas de reunião por hora, por minuto, por dia. E dali nasceu o conceito de compartilhamento de espaço. Isso rapidamente migrou para o conceito de compartilhamento de escritórios e compartilhamento de espaços de trabalho. A empresa cresceu bastante na Europa, em 1989, 1990, entrou em vários países. O Brasil recebeu a primeira operação das Américas em 1994, em São Paulo, com um centro que a gente inaugurou no WTC, aqui na região das Nações Unidas. E foi bem interessante porque o Brasil é o marco de entrada aqui nesse continente, né? Sempre teve uma presença bacana aqui. A Regus, na verdade, né, muita gente conhece o nome Regus, mas é uma das marcas do grupo IWG lá fora. Qual o tamanho do grupo? O grupo hoje tem 3.200 centros em todo o mundo. Quando a gente diz centro, são os escritórios... Isso, centros de negócio, como chamamos. Assim. Um centro de negócio ele tem espaços compartilhados, ele tem coworking, ele tem salas de reunião, escritórios virtuais, um monte de produtos que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Então, o grupo como um todo tem 3.200 unidades, operação em quase 120 países, né? Quase 1.000 cidades em todo o mundo, então tem um volume bastante considerável. Aqui no Brasil a gente tem operação em 13 cidades distintas, estamos presentes nas principais capitais e com operação bastante forte, né? Como você comentou aí, a gente já está... o ano passado fechamos com 62 unidades, já tenho confirmado aí para metade do ano pelo menos, né, 14 unidades a mais, e até o final do ano provavelmente estaremos abrindo outras. Então o grupo é bastante sólido, está listado na Bolsa de Londres. Qual o valor de mercado do grupo? O valor de mercado hoje do grupo gira em 4 bilhões de pounds, né, estimativas de mercado de bolsa. A empresa está listada em Londres, a gente tem vários acionistas, assim, e está em contínua expansão, né? O Brasil é um dos países que mais cresce percentualmente, até pela oportunidade que a gente está tendo, mas em todos os outros mercados a empresa vem crescendo e vem crescendo numa taxa bastante constante. Ou seja, um food truck virou uma empresa de 4 bilhões de libras. Isso, tivemos nosso fair share, né, nossa parcela de startup lá dos anos de 1989, 90. A empresa consolidou, abriu capital em 2001, né, então foram 11 anos, 12 anos quase de jornada antes da abertura de capital e vem de maneira bastante sólida se consolidando no mercado como a líder nesse segmento e principalmente uma criadora de notoriedade do que é esse produto, que hoje... Você não precisa explicar mais, né, o que é coworking, já teve uma época que você tinha que explicar o que era o coworking, hoje não, hoje todo mundo já sabe o que é. Mas qual que é a diferença do escritório compartilhado e do coworking? Porque vocês têm duas marcas, Isso. Uma marca de escritório compartilhado e outra marca de coworking. Qual que é a diferença entre um modelo e outro? Bom, na verdade, ambos são produtos de um escritório flexível, como eu gosto de chamar. Então, um ambiente de escritório flexível, ele tem dentro dele salas mobiliadas, prontas para se trabalhar, onde as empresas vêm e já alocam aquele espaço com todo, né, tudo que precisa para trabalhar, a internet, o telefone, o Wi-Fi, a mesa, a cadeira, tudo pronto. Aquele é o escritório dele, então esse é um escritório flexível. Geralmente isso
facilita com que as empresas possam estar num prédio comercial, onde ela nunca teria tamanho para alocar um espaço todo dela naquele prédio, mas usando um espaço flexível, ela consegue locar apenas um pequeno espaço. E o coworking, na verdade, é você trabalhar em áreas abertas, onde você não tem uma mesa, uma estação fixa sua, uma sala sua, e você está compartilhando aquele espaço com outras pessoas, outras empresas, pode ser um fornecedor, um potencial cliente, e que facilita muito o networking. Então, ambos são produtos. Nós temos em todas as marcas esses produtos. Aqui no Brasil, hoje a gente opera com 2 bandeiras, que é a Regus e o Spaces, sendo o Spaces já tem 2 unidades aqui em São Paulo e 2 em construção já, onde o Space é mais colaborativo. Então, os espaços de coworking eles são mais convidativos para colaboração. Ou seja, você senta do lado de uma pessoa que não tem nada a ver com a tua empresa, sentam na mesma mesa, compartilham a mesa. Hoje você pode estar sentado do lado do presidente de uma empresa, você pode estar sentado do lado de um fundador de uma startup, você pode estar do lado de um consultor de negócios, assim, não tem realmente uma distinção. Isso no caso do coworking. Isso no caso do coworking. No caso do escritório compartilhado, aí você tem um espaço uma área privativa sua, só que sob demanda. Você pode contratar pelo prazo que você quiser, o tamanho que você precisa, e isso acaba facilitando com que as empresas, muitas vezes, até quando elas crescem demais e o coworking já não é uma realidade para elas, elas migram geralmente para a sala própria, né, para o escritório privativo, mas ainda num espaço desse compartilhado, para que ela ainda possa usufruir do networking. E todas utilizam, por exemplo, de produtos que a gente chama de pay-per-use, por exemplo, impressora. Nenhuma empresa mais hoje que está dentro do nosso centro de negócio precisa ter impressora. Ele usa uma impressora moderna, compartilhada com todos os usuários e paga pela página, muito mais fácil. Mesma coisa com sala de reunião e outros produtos que todas as empresas têm. Tudo compartilhado Tudo também. compartilhado. Mas quando eu chego num escritório como esse, tem várias empresas no mesmo ambiente, como é que eu me localizo? Esse eu acho que é o principal ponto ali, né? As empresas que buscam, principalmente o coworking, elas buscam o networking que o coworking pode trazer, né? Então, vai muito do perfil do usuário, lógico. A gente sempre tenta facilitar, trazendo o usuário para conhecer outras empresas. A gente faz o que a gente chama de business clubs, né? Onde as pessoas possam se conhecer e se apresentar dentro de um centro. Tem o cartão de visita compartilhado, todo mundo que chega coloca o cartão de visita numa parede, isso é bem bacana. Isso no espaço de coworking. Isso no espaço de coworking. No espaço de escritórios privativos, mas ainda no ambiente flexível, ele ainda tem um espaço compartilhado. Então as pessoas usam, por exemplo, a mesma área de copa, a mesma área de descompressão, a mesma área de impressão, a mesma recepção, as mesmas salas de reuniões. Você tem uma recepção que aí te manda para cada empresa. Exatamente. Então, por exemplo, eu controlo a recepção. Vocês controlam a recepção? Nós controlamos a recepção do centro, né, de negócio, e os visitantes dos meus clientes chegam, se identificam e eu entro em contato com o meu cliente. Então, pensa num mini condomínio, é como seria a operação de um centro de negócio. Como que vocês escolhem o lugar onde vocês vão se instalar? O que tem que ter esse lugar? Tem um estudo estratégico por trás, as pessoas devem querer trabalhar naquele edifício. Né? Então esse é o ponto número 1. E como você sabe que aquele edifício a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente acaba validando vários pontos do edifício, termos de acesso, transporte público, tamanho de lajes, se tem eficiência, se é um prédio que é um prédio que as pessoas querem trabalhar lá porque ele, sei lá, talvez ele é ecológico, ou mesmo porque é um prédio conhecido, né? Uma localização de prestígio. Então a gente leva vários fatores em consideração. Geralmente a gente instala, quando é o caso da Regus, a gente busca por andares nos edifícios. Mais altos, mais baixos? Ou Tanto faz. Geralmente a gente dá preferência para andares mais altos por questão de vista, etc. Mas, assim, eu tenho centros que estão no primeiro andar e tenho centros que estão no 33º andar. Isso para a gente não é um limitador. E quando a gente está falando do Spaces, da marca Spaces, a gente busca geralmente o prédio monousuário. Eu alugo o prédio inteiro e a gente dá preferência para prédios até 5, 10 mil metros quadrados, porque aí no Spaces, por ser muito mais colaborativo, eu controlo a experiência do usuário como um todo, desde a chegada da recepção, que já é uma recepção do Spaces, no prédio, o estacionamento, o rooftop, tudo isso é a experiência Spaces. Enquanto na Regus, como eu estou em andares corporativos dentro de um prédio, a recepção é operada pelo prédio, não por nós. A recepção do prédio, né? A nossa recepção, sim, é operada pela Regus. Mas o estacionamento é a empresa que está ali cuidando do pool do estacionamento. Então, essas são grandes, digamos assim, variantes dos dois negócios. Mas o que esses prédios têm que ter? Esses prédios têm que ter, geralmente, uma laje eficiente. Né? É difícil a gente implementar um centro de negócio e coworking
se a laje é O ineficiente. que é uma laje eficiente? A gente pede no mínimo 800 metros quadrados de laje, então né, pede uma laje um pouco maior, com elevador central, tem que ter ar-condicionado central, tem que ter um pé direito alto para a gente poder compartimentar. Tem a questão sonora, que é muito importante. Um cliente que quer fazer uma reunião e que está pagando pay-per-use, ele não quer fazer a reunião num lugar barulhento. Então tem que ter toda uma acústica ao prédio, ele tem que ter uma estrutura bacana, tem que chegar a fibra ótica, né? Eu levo fibra geralmente até o centro de negócio, eu não uso a fibra do prédio, a gente leva até o centro de negócio para garantir que todos os clientes tenham um acesso à internet de alta velocidade. Então isso muda muito na estrutura do prédio. E a localização, ele tem um endereço de prestígio, eu acho que é a chave. Por exemplo, hoje eu tenho operações no JK Iguatemi, tenho operações na Paulista em 6 localidades diferentes. Eu tenho clientes, tipo de usuários que buscam Paulista e tenho o tipo de usuário que busca a região da Berrini, Vila Olímpia, Faria Lima, Eldorado e por aí vai, né? Então tem todas essas características. E isso a gente leva em consideração no prédio. Me diz uma coisa, por que vale para uma empresa estar num ambiente compartilhado? Bom, ela vai usufruir bastante do networking, oportunidade de criar relacionamentos, oportunidade de negócios do ambiente compartilhado, porque pensa que se ela tivesse o espaço dela e ela fosse a única empresa naquele andar, ela teria que sair daquele andar para gerar negócios. Quando ela é uma das 200 empresas naquele espaço, ela tem a opção de fazer negócio com outras empresas. Tanto potenciais clientes, potenciais fornecedores e, quem sabe, até potencial competidor, porque o que garante também é que você não tem 2 empresas do mesmo mercado no mesmo centro. Isso acontece bastante e é legal de ver que as empresas até competem entre si. Então ela se beneficia aí. Mas os principais pontos quando ela busca o espaço flexível é redução de custo, porque os espaços flexíveis, por ele ser, como o próprio nome já diz, né, flexível, você pode contratar na demanda que você precisa, no tamanho que você precisa, no prazo que você precisa, o custo dele é razoavelmente menor comparado com o espaço tradicional. Menor? Olha, até 50 pessoas, em torno de 30% mais barato. Se você tem uma empresa de até 50 pessoas, 30%. 30% mais barato. Se você migrar para a modalidade do coworking, que são espaços abertos, onde tem várias empresas ali e tal, esse ganho chega a ser de 50%. Agora, para uma empresa menorzinha, é mais caro. Aí não vale. Não, também. Uma empresa de por exemplo, um funcionário. Eu comecei minha empresa hoje, né? Estou montando aqui, eu tenho algumas opções. Posso fazer de casa, ou posso alugar uma sala comercial. Geralmente a sala comercial, a grande maioria das salas comerciais das principais cidades do país, elas são de 12, 15, 20 metros quadrados, que para uma pessoa já é um espaço grande também. Fora que essa pessoa vai ter que gerenciar todas as contas, IPTU, condomínio, manutenção, limpeza, recepção, tudo aquilo. No caso, ele não tudo precisa. Incluso. Mas está incluso está embutido. Tá incluso, isso no mas como aluguel. ele paga só. Imagina o seguinte, por exemplo, eu tenho 2.600 metros quadrados em um centro. E aquele centro tem 400 empresas diferentes. Mas eu tenho uma empresa que loca comigo 10 metros quadrados ali. Todo esse serviço e todo esse complemento que eu estava comentando, ele já está embutido e rateado entre todos os ocupantes. Então, por que pagar por uma recepcionista dedicada se você pode compartilhar o custo dela com 200 empresas? Né? Hoje a gente compartilha tudo, né, cara? A gente compartilha hotel, a gente compartilha carro, né? A gente compartilha uma série de coisas hoje. Por que não compartilhar o seu espaço de trabalho também? Então essa inteligência vem, ela reduz custo na ponta, não precisa de capital, porque para você montar o seu escritório você precisa investir, seja na compra de imóveis, seja na infraestrutura do escritório e nos espaços flexíveis, essa estrutura já está pronta. Né? Em qualquer um dos grandes players desse mercado, você vai lá, a estrutura está pronta, você loca e já começa a trabalhar. Então isso também é uma vantagem para o cara pequeno, porque é quem mais sofre com a carência de capital. É quem não vai ter esse dinheiro na partida para poder investir. Tá ok, muito obrigado, Thiago. E no próximo bloco conversaremos sobre o crescimento da operação brasileira.